Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Giro Internacional aqui no Golzaço, o seu programa de toda segunda-feira que traz o que de melhor aconteceu no futebol pelo mundo no final de semana. Você vai saber tudo sobre os campeonatos da Inglaterra, da França, da Itália, da Alemanha. PSG perdeu na França, Bayern perdeu na Alemanha, lá na Espanha tá uma bagunça total no campeonato e você vai saber tudo aqui. Fica até o final para não perder nada e hoje também tem a Liga da Semana que você vai saber já aqui no Golzaço. Antes, se não é inscrito, se inscreve no canal e já ativa o sininho para receber todas as notificações aqui sempre que o Golzaço postar um novo vídeo. Não esquece de deixar o like, hein? E sejam bem-vindos a mais um Giro Internacional. E como de praxe, vamos começar pela Premier League na Inglaterra. Você vai poder estar vendo aí na tela todos os resultados dos jogos desse final de semana. Rodada essa que começou no sábado no estádio Old Trafford, quando o Manchester United ficou no 1-1 com o Everton. Martial abriu o placar para os donos da casa, enquanto Townsend empatou para o Everton e deixou tudo igual no placar. Também no sábado tivemos a equipe do Chelsea, o líder, vencendo em casa no Stamford Bridge a equipe do Southampton por 3-1. Para o Chelsea marcaram Werner, Kruse e Chalobah. Já para a equipe do Southampton, Ward-Prowse marcou o gol único da equipe na partida. Também no sábado tivemos o Burnley ficando no 0-0 com o Norwich City, o Leeds venceu em casa a equipe do Watford, o Wolfsburg venceu por 2-1 o Newcastle e o Arsenal ficou no 0-0 fora de casa com a equipe do Brighton. Já no domingo, a rodada continuou e teve mais 4 jogos, com destaque para o clássico entre Liverpool e Manchester City. O jogo terminou empatado por 2-2. Para o Liverpool, marcaram Salah e Mané. Já para a equipe de Manchester, De Bruyne e Foden marcaram os gols da equipe azul. Para completar a rodada no domingo, tivemos o Tottenham vencendo em casa a equipe do Aston Villa por 2-1. Também tivemos o empate entre Crystal Palace e Leicester por 2-2. E o West Ham em casa foi derrotado por 2-1 para a equipe do Brentford. Com a rodada concluída, temos a seguinte classificação. O líder é a equipe do Chelsea, com 16 pontos. Na vice-liderança aparece o Liverpool com 15. O terceiro lugar é o Manchester City com 14. Mesma pontuação do Manchester United, que também tem 14 pontos. Esses 4 estariam classificados hoje para a UEFA Champions League, caso a Premier League acabasse nesse instante. Na quinta colocação aparece o Everton com 14 pontos e o sexto é o Brighton, também com 14. Esses dois estariam classificados para a Liga Europa. O sétimo é o Brentford com 12, mesma pontuação do oitavo colocado, o Tottenham. O nono é o West Ham com 11, o décimo é o Aston Villa com 10, mesma pontuação do 11º Arsenal. O 12º é o Wolverhampton com 9, o 13º o Leicester City com 8, 14º Crystal Palace com 7, 15º Watford com 7, 16º Leeds United com 6 e fechando ali a zona das equipes que permaneceriam na Premier League, temos na 17ª colocação o Southampton com 4 pontos. Na zona de rebaixamento temos 18º o Burnley com 3 pontos, na 19ª colocação aparece o Newcastle, também com 3 pontos, e o lanterna da Premier League é o Norwich City, com apenas 1 ponto. A próxima rodada, que é a oitava, destaque para o confronto entre Watford e Liverpool. Também teremos Leicester contra Manchester United, Manchester City contra Burnley e o Brentford contra a equipe do Chelsea. Agora vamos até a Espanha, onde na La Liga tivemos a 8ª rodada sendo disputada nesse final de semana. E você pode estar vendo aí na tela todos os resultados da 8ª rodada da La Liga. Destaque para o clássico entre o Atlético de Madrid contra a equipe do Barcelona, disputado no estádio Wanda Metropolitano. A equipe da casa, o Atlético de Madrid, venceu a partida por 2-0, com gols de Luis Suárez e também de Lemar. Resultado importante demais que fez com que os roxoneiros encostassem no Real Madrid na primeira colocação da Liga. Já o Barcelona segue em passos largos sua caminhada decepcionante até agora no Campeonato Espanhol. Também na rodada tivemos o Espanhol vencendo em casa a equipe do Real Madrid por 2-1.
Vidal e Raul de Tomás marcaram os gols da equipe da Catalunha, enquanto Benzema marcou o único gol da equipe merengue na partida. Também tivemos na rodada o Cádiz empatando em 0 a 0 com a equipe do Valência. Também tivemos o Villarreal vencendo o Betis por 2 a 0, o Granada venceu o Sevilha por 1 a 0 e destaque também para o empate entre Getafe e Real Sociedad por 1 a 1. Com a rodada concluída, temos a seguinte classificação: o Real Madrid é o primeiro lugar com 17 pontos, mesma pontuação do vice-líder Atlético de Madrid e também do terceiro colocado Real Sociedad, que também tem 17. Fechando a zona de classificação para a UEFA Champions League, aparece na quarta colocação o Sevilha com 14 pontos. Depois aparece o Osasuna, na quinta colocação também com 14, o Rayo Vallecano é o sexto com 13, mesma pontuação do sétimo Atlético de Bilbao. O oitavo é o Valência com 12, mesma pontuação do nono Barcelona e do décimo Betis. Na 11ª colocação aparece o Villarreal com 11, mesma pontuação do 12º Mallorca. O 13º é o Espanhol com 9, mesma pontuação do 14º o Elche. No 15º lugar aparece o Cádiz com 7, 16º é o Celta também com 7, 17º o Granada com 6 e na zona de rebaixamento aparecem na 18ª colocação o Levante com 4 pontos, na 19ª o Alavés com 3 e o Lanterninha é a equipe do Getafe, que até agora só conseguiu marcar 1 ponto. A próxima rodada acontece no final de semana do dia 17. Teremos Barcelona e Valência no Camp Nou. Teremos também Granada contra o Atlético de Madrid e destaque também para o jogo entre Real Madrid e Atlético de Bilbao, que vão se enfrentar no estádio Santiago Bernabéu. Indo até a Itália, na Série A, tivemos nesse final de semana a disputa da 7ª rodada. Você vai poder estar vendo aí na tela todos os resultados dessa rodada do campeonato italiano. No sábado, tivemos o Juventus vencendo fora de casa o clássico de Turim contra a equipe do Torino no estádio Olímpico Gran Torino. Também tivemos a Internazionale de Milão vencendo fora de casa a equipe do Sassuolo por 2 a 1. Destaque também para os jogos de domingo, onde a Roma venceu o Empoli por 2 a 0 em casa, o Napoli venceu fora de casa a Fiorentina por 2 a 1 no estádio Artemio Franchi e o Milan conseguiu vencer a equipe da Atalanta por 3 a 2 no estádio Atleti Azzurri de Itália. Após a rodada, a classificação é a seguinte: o líder é a equipe do Napoli com 21 pontos e incríveis 100% de aproveitamento, 7 jogos e 7 vitórias da equipe de Napoli. Na segunda colocação aparece o Milan, tem 19 pontos, 6 vitórias e um empate, ainda não perdeu a equipe de Milão. O terceiro lugar é do seu rival a Internazionale, 17 pontos em 7 jogos, 5 vitórias, 2 empates e também não perdeu. Na quarta colocação aparece a Roma, com 15 pontos e fechando a zona de classificação para a próxima UEFA Champions League. O quinto é a Fiorentina com 12, na sexta colocação temos o Lazio com 11, na sétima aparece o Juventus com 11, o oitavo é o Atalanta com 11 e o nono é o Bologna também com 11. Na décima colocação aparece o Empoli com 9 pontos, o 11º é o Torino com 8, 12º Hellas Verona com 8, 13º é o Udinese com 8. O 14º é o Sassuolo com 7, 15º Sampdoria com 6, 16º Genoa com 5, mesma pontuação do 17º, o Venezia, que também tem 5 pontos. Na zona de rebaixamento aparecem Salernitana com 4, Spezia com 4 e o Lanterna, o 20º lugar do campeonato italiano, é a equipe do Cagliari, com apenas 3 pontos, 3 empates e nenhuma vitória ainda na competição. Em virtude da data FIFA, a próxima rodada só acontece no final de semana do dia 16, com destaque para o confronto entre Lazio e Inter, que joga no dia 16 às 13 horas. Mais tarde um pouco, teremos o Milan, o vice-líder, jogando contra a equipe do Verona. Já no domingo 17, destaque para o líder Napoli, que joga em casa contra a equipe do Torino, e também para o confronto entre Juventus e Roma, que jogam em Turim. Agora vamos até a Alemanha, onde tivemos nesse final de semana a disputa da 7ª rodada. Você pode estar vendo aí na tela todos os resultados da rodada da Bundesliga. Destaque para a vitória do Borussia Dortmund por 2 a 1 contra a equipe do Augsburg, jogo realizado em Dortmund. Também tivemos a equipe do Wolfsburg
perdendo em casa por 3-1 para a equipe do Mönchengladbach. Também no sábado, a equipe do Leipzig venceu por 3-0 a equipe do Bochum. Já no domingo, destaque para a vitória do Eintracht Frankfurt por 2-1 sobre o todo-poderoso Bayern de Munique em plena Allianz Arena. Também tivemos uma goleada, a equipe do Bayer Leverkusen venceu fora de casa por 4-0 a equipe do Arminia. Com esses placares, a classificação é a seguinte: o líder é o Bayern de Munique com 16 pontos, mesma pontuação do vice-líder Bayer Leverkusen, mas a equipe de Munique supera o seu xará no saldo de gols. Na terceira colocação aparece o Borussia Dortmund com 1 ponto a menos, 15 pontos, e fechando a zona de classificação para a UEFA Champions League, aparece também com 15 pontos a equipe do Freiburg. O quinto é o Wolfsburg com 13, na sexta colocação aparece o Colônia com 12, o sétimo é a Union Berlin com 12, o oitavo é o RB Leipzig com 10, o nono é o Mainz, também com 10, mesma pontuação do décimo colocado, o Borussia Mönchengladbach, que também tem 10 pontos. Na 11ª colocação aparece o Hoffenheim com 8, mesma pontuação do 12º Stuttgart e do 13º Eintracht Frankfurt. O 14º é o Hertha Berlim com 6 e o 15º é o Augsburg com 5 pontos. Na zona de rebaixamento temos o 16º Arminia Bielefeld com 4, o 17º Bochum com 4 e o lanterna é o Greuther com apenas 1 ponto e um empate em 7 jogos. Em virtude da data FIFA, o campeonato alemão só volta na próxima sexta, dia 15, com o jogo entre Hoffenheim contra a Colônia. Já no sábado, teremos o Borussia Dortmund contra o Mainz e, entre os destaques da rodada, temos no domingo, jogassem líder contra vice-líder. Na Leverkusen Arena, às 10h30 da manhã, horário de Brasília, jogam Bayer Leverkusen contra o Bayern de Munique, valendo a liderança da Bundesliga. Todo mundo ligado, hein? Jogão! Indo até a França, tivemos nesse final de semana a disputa da 9ª rodada. E até que enfim, a castanha do PSG foi quebrada. Você pode estar vendo aí na tela todos os resultados da rodada, com destaque para os jogos de domingo. O Rennes venceu a equipe do PSG em casa por 2-0. Também vamos destacar a vitória do Mônaco em casa no Luís II por 3-0 sobre a equipe do Bordeaux. O Lille venceu em casa a equipe do Olympique de Marseille por 2-0 e o Saint-Étienne ficou no 1-1 com a equipe do Lyon em Saint-Étienne. Com os resultados, a classificação é a seguinte: o Paris Saint-Germain, mesmo com a derrota, segue líder absoluto, 24 pontos, 9 jogos, 8 vitórias e apenas uma derrota. O segundo é o Lens, com 18. Na terceira colocação, a equipe do Nice, com 16, fecha o grupo de equipes que se classificam para a Liga dos Campeões. O quarto é o Angers, com 16. Quinto, Olympique de Marseille, com 14. Mesma pontuação do sexto Mônaco, do sétimo Lorient e do oitavo Lille. O nono é o Nantes, com 13. Mesma pontuação do décimo Lyon. O 11º é o Rennes, com 12. 12º, Strasbourg, com 11. 13º, Montpellier, com 10. Mesma pontuação do 14º Rennes e do 15º Clermont. O 16º é o Bordeaux com 6 e o Troyes é o 17º com 6 pontos. Na zona de rebaixamento aparecem o Metz com 6 na 18ª colocação, o Brest com 4 e o lanterna é o tradicionalíssimo Saint-Étienne com apenas 4 pontos e ainda não venceu na competição. A próxima rodada, em virtude da data FIFA, acontece no próximo domingo, dia 17 de outubro, com destaque para os jogos entre Lyon e Mônaco. Olympique de Marseille vai enfrentar o Lorient e o PSG vai enfrentar em casa no Parc des Princes a equipe do Angers. Indo até Portugal, lá tivemos a disputa da 8ª rodada. Você pode estar vendo aí na tela todos os resultados da rodada. Destaque para a vitória do Porto por 2-1 sobre o Paços de Ferreira no Estádio do Dragão. Também vamos destacar a vitória do Tondela, fora de casa, por 2-0 contra a equipe dos belenenses. O Benfica foi derrotado em casa por 1-0 pela equipe do Portimonense e perdeu
o seu 100% de aproveitamento. Já o Braga ficou no 2-2 com o Boa Vista e o Sporting foi até Arouca e venceu a equipe da casa por 2-1. Com esses resultados, a classificação é a seguinte: o Benfica tem 21, Porto com 20 e Sporting com 20 e encostaram na equipe encarnada de Jorge Jesus, estão ali ponto a ponto brigando pela primeira colocação. Os 3 primeiros garantem vaga para a Liga dos Campeões. Na quarta colocação aparece o Estoril Praia com 15 pontos. O quinto é o Portimonense com 14. Sexto é o Braga com 13, Vitória de Guimarães tem 10, Boa Vista 10, Tondela tem 9, Gil Vicente 9, Paços de Ferreira 9, Vizela 8, Marítimo 7º, Moreirense 7º, Santa Clara 6 e na zona de rebaixamento aparece Arouca na 16ª colocação com 5 pontos, o 17º é o Belenenses com 4 e o último, o Lanterna, é o Famalicão com apenas 3 pontos ganhos. A próxima rodada acontece no final de semana do dia 22, 23 e 24 de outubro. Destaque na rodada para os confrontos entre Tondela e Porto, Sporting contra Moreirense e Vizela contra a equipe do Benfica. Agora vamos a mais uma edição da Liga da Semana. Hoje vamos falar sobre o Campeonato Mexicano. Campeonato Mexicano que é disputado por 18 equipes. E lá tem o torneio Clausura e o torneio Apertura, que é o que está em disputa no momento. E você pode estar vendo aí na tela os resultados dos jogos do final de semana pelo torneio Apertura do Campeonato Mexicano. Destaque para o Juárez, que venceu o Monterrey por 3-1. O Chivas Guadalajara foi derrotado em casa para o Atlas por 1-0. Toluca e Querétaro ficaram no 1-1. O América venceu o Pumas por 2-0. Destaque também para Tigre 0, Necaxa 0. E para a vitória do Cruz Azul fora de casa contra a equipe do Tijuana por 1-0. Lá no México temos 12 rodadas disputadas e, após essas 12 rodadas, o líder é o América com 25 pontos. Segundo colocado é a equipe do Atlas com 22. O terceiro é o Toluca com 21. O Monterrey é o quarto com 20. E esses 4, se o campeonato terminasse hoje, estariam classificados para a série final. O quinto é o Tigres com 18. O sexto é o Cruz Azul com 17. O sétimo é o Atlético com 17. O oitavo é o Leão com 16. O nono é o Santos com 15. O décimo o Pachuca com 14. O 11º Chivas Guadalajara com 14. O 12º é o Mazatlán com 14. Esses 8 clubes estariam classificados para as eliminatórias da série final se o campeonato terminasse agora. Em 13º lugar é o Juárez com 14. 14º o Necaxa com 13. 15º o Puebla com 12. 16º o Querétaro com 10. 17º o Pumas com 8. E o Lanterna é o Tijuana com 7 pontos. Pra gente lembrar que lá no México foi adotada o mesmo modelo que acontece nos Estados Unidos e não temos rebaixamento. As equipes conseguem classificação para jogar a liga principal através das franquias. Para uma nova equipe ingressar na Liga Mexicana, precisa que todas as equipes aprovem esse novo ingresso, basicamente como é feito nos Estados Unidos. Como já é tradicional aqui no Giro Internacional, vamos acabar o nosso giro falando do Campeonato Argentino, que teve nesse final de semana a disputa da rodada 14. Tivemos o Lanús vencendo o Central Córdoba por 2-1. Destaque também para o Huracán, que venceu o Lanterna Arsenal de Sarandi por 1-0. E tivemos, nesse final de semana, a disputa do principal clássico da Argentina. No estádio Monumental de Núñez, o River Plate venceu o Boca Juniors por 2-1. Tivemos também o Racing empatando com o Estudiantes por 1-1. Esse foi mais um Giro Internacional. No próximo final de semana não teremos rodada das ligas europeias e, consequentemente, também não teremos o Giro Internacional. O Giro Internacional volta no próximo dia 18, uma segunda-feira, após mais uma rodada das ligas europeias. Se você gostou, deixa o like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e já ativa o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece, não só no futebol brasileiro, mas também no futebol internacional. A gente passa também para convidar vocês a estarem conferindo as nossas playlists. Tem muito quadro interessante no canal e tem vídeo diariamente. Fica ligado e não perde nada aqui no Golzaço. Lembrando, o nosso próximo encontro é no dia 18. Um abraço e até a próxima.